Oi, turma. Então, como a gente já está trabalhando na disciplina, né, sobre a média e alta complexidade, nós temos diversos programas e políticas. Muitos deles a gente nem conhece, nem sabe que existe, né, dentro da média e da alta complexidade. E aí, partindo dessa perspectiva, nessa aula, eu tenho como objetivo apresentar para vocês, porque eu acredito que muitos não saibam, né, da existência desse programa, né, desse incentivo do governo, que é voltado à assistência de alta complexidade em terapia nutricional, certo? Esse é o tema da nossa aula de hoje. E aí, gente, terapia nutricional, né? Quando a gente lembra em terapia nutricional, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as sondas, né? Só que normalmente a gente pensa nas sondas o quê? Nas sondas que a gente passa quando o paciente está hospitalizado. Mas essa nutrição, essa terapia nutricional a qual a gente se refere, né, de alta complexidade, ela diz respeito principalmente para aqueles pacientes que estão acamados, para os pacientes que estão no domicílio, né? E obviamente não estão internados em uma instituição hospitalar, tá? Então, pensem que a gente vai falar nessa perspectiva. Então, a terapia nutricional, ela é um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio da nutrição enteral ou da nutrição parenteral. Ou seja, aquele paciente que a gente não está conseguindo, que ele se alimente pela boca, precisa se alimentar ou pela forma de sonda, né, que seria essa nutrição enteral aqui que nós temos, né, tá aqui a setinha, sondazinha que pode ser nasogástrica, né, ou nasoenteral, né, nós sabemos já que existem esses dois tipos e cada uma vai ter a sua finalidade, mas nós também temos a nutrição parenteral, que como a própria imagem nos mostra aqui, é a nutrição que vai ser por meio das vias endovenosas. Tá? Então, nós temos esses dois tipos de terapias nutricionais. E aí, gente, essa questão do suporte nutricional, né, tanto para a terapia parenteral quanto para a terapia enteral em nutrição, ele foi disciplinado para a utilização em pacientes do sistema público a partir de uma ordem de serviço do INAMPS, né? O INAMPS que a gente estudou lá na história do SUS, né? Que é o Instituto Nacional de Aposentadorias e Pensões, né? Então, lá em 1989, pela DAS, né? Pela ordem de serviço, pela autorização de serviço número 172, nós tivemos que essa terapia nutricional, esse suporte nutricional, ele deve ser fornecido ao paciente por meio do sistema público. Né? Então, isso antigamente fazia parte do INAMPS. Obviamente, nós sabemos que hoje a gente não tem mais INAMPS, né? Nós temos o Sistema Único de Saúde, e dentro do Sistema Único de Saúde nós temos dois tipos de sistemas, né? Que a gente vai ver isso em outros momentos dentro da disciplina, que são os sistemas de informação, né? E dentro desses sistemas de informação nós temos as tabelas, ou seja, nós temos uma tabela que diz respeito a procedimentos hospitalares realizados dentro do hospital e temos procedimentos realizados a nível ambulatorial, né? Que é o sistema de informação ambulatorial, ambos do Sistema Único de Saúde. Atualmente, esses procedimentos aqui em nutrição parenteral, eles fazem parte da tabela de procedimentos de remuneração dos procedimentos por meio do SISUS, ou seja, quando a gente vai procurar na tabela lá do SUS sobre suporte nutricional, seja nutrição parenteral ou nutrição enteral, a gente vai encontrar isso lá na tabela do SISUS. E aí essa tabela, gente, que nós vamos ver de forma mais aprofundada em outros momentos da nossa disciplina, vem dizendo qual é o custo desse procedimento para o SUS, né? Então, quanto custa aquele procedimento para o SUS é de acordo com essa tabela, tá? Então, a gente indo procurar sobre o suporte nutricional, a gente vai encontrar lá, tá? E aí, em 2005, né, como vocês veem, essa institucionalização, né, de terapia nutricional, ela foi colocada há muito tempo, mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, então essas portarias e políticas e programas, eles precisam ser atualizados. E quando foi em 2005, um bom tempo depois, né, com a implantação da assistência de alta complexidade em terapia nutricional, ficou definido que essa assistência ela se daria de duas formas, ou nas unidades de assistência de alta complexidade em terapia nutricional, ou nos centros de referência de alta complexidade em terapia nutricional.
E aí, claro que essa diferenciação, ela não é só uma nomenclatura, né? Quando a gente fala de unidade de assistência, nós estamos falando de um tipo de serviço, e quando nós estamos falando de centros de referência, são outros tipos de serviço. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esta portaria, número 343 de 2005, ela disse que a nutrição parenteral, né, a assistência de alta complexidade em nutrição parenteral, ela deveria se dar em dois ambientes, digamos assim, tanto nas unidades quanto nos centros de referência. Tá? E aí, claro, a gente precisa compreender qual é o conceito de cada um deles, né? Mas antes de eu falar do conceito, e que isso daqui também corrobora com a nossa primeira aula assíncrona, a gente tem as normas de credenciamento, né? Foi uma das aulas que nós tivemos. Então, as Secretarias de Assistência à Saúde, SAS, em cumprimento da Portaria 343 de 2005, ou seja, do mesmo ano que se instituiu centros de referência e unidades, publicou as normas de credenciamento dessas unidades ou centros que vão ser referência em alta complexidade em terapia nutricional por meio da portaria do Ministério da Saúde, da Secretaria de Assistência à Saúde, número 224, de 2006. Ou seja, foi nessa portaria aqui, que nós tivemos as características do que seria um centro de referência ou uma unidade de alta complexidade, ambas voltadas para a terapia nutricional. E aí, claro, cada uma vai ter suas especificidades e na hora do credenciamento, lá no CNES, que a gente viu em outra aula, eles vão ter que ser cadastrados de acordo com a característica da sua unidade. Certo? Então, aí, o que a gente tem como unidade de assistência em terapia nutricional? Então, pensem que quando a gente pensa em unidade, nós vamos pensar num ambiente hospitalar, né? Tanto a unidade como o centro, eles são de alta complexidade, mas a unidade, ela vai ser necessariamente uma unidade hospitalar, que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados, a prestação da assistência integral e especializada em nutrição enteral ou enteral-parenteral a pacientes em risco de nutrição ou desnutridos, incluindo a triagem, a avaliação nutricional, indicação e acompanhamento nutricional, dispensação e administração de fórmula nutricional, ou seja, tem pacientes que recebem a primeira nutrição ainda na unidade, mas depois eles vão para o domicílio. E aí é nesse momento que vai entrar o nosso segundo tipo de serviço, né, que oferece essa nutrição parenteral, certo? Mas eu vou já explicar melhor sobre isso. Podendo ainda ser responsável pela manipulação e fabricação. Então, eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa. Na unidade, né, quando eu falar para vocês de unidade de assistência em terapia nutricional, vocês vão se remeter logo à unidade hospitalar, onde a gente vai ter todo esse aparato de identificação da necessidade do paciente, qual vai ser o tipo de nutrição que vai ser dispensada, e é importante lembrar que, Bia, mas por que eu, enquanto enfermeira, futura enfermeira, preciso saber disso? Porque apesar de ser a equipe de nutrição, né, que fica a par de indicar essa dieta, né, que como eu falei aqui para vocês, é em caso de pacientes em risco nutricional ou desnutridos, mas somos nós que vamos muitas vezes manipular essa dieta, orientar os acompanhantes a como manipular essa dieta, né, e aí entra também a importância do cuidado multidisciplinar. Tá? E aí eu chamo a atenção de vocês para que, além de tudo isso, a unidade hospitalar, muitas vezes a unidade de assistência, ela pode ficar responsável também pela manipulação e fabricação, além de tudo isso daqui que eu já falei com vocês, beleza? E aí vamos aqui ao nosso centro de assistência em terapia nutricional, né? Que vai ser um estabelecimento de saúde, ou seja, não necessariamente precisa ser uma unidade hospitalar, tá? Então, pode ser realmente um serviço ambulatorial voltado para isso, tá? Que, além de preencher os critérios definidos para uma unidade de assistência de alta complexidade em terapia nutricional, ou seja, além de fazer tudo aquilo que uma unidade hospitalar já faz, também execute a manipulação, fabricação e que preste serviço de consultoria para outros estabelecimentos de saúde de sua área de abrangência e para o gestor, tendo as seguintes atribuições: oferecer capacitação,
assessorar a implantação de protocolos e dar consultoria. Então, vejam que o grande X da questão para a gente saber diferenciar é que o centro de assistência ele vai ter por obrigação executar a manipulação e fabricação, e a unidade hospitalar ela pode ser responsável por isso. Tá? Outra grande diferença que eu acho importante frisar para vocês é que esse centro de assistência ele também vai ter um cunho mais pedagógico, digamos assim, justamente por conta desse primeiro ponto aqui. Ele é responsável, né, a equipe que compõe esse centro de assistência deve ser responsável por oferecer, por exemplo, capacitações. Capacitações para quem? Para aqueles profissionais que estão lá dentro das unidades hospitalares, que nós sabemos, inclusive, que muitas vezes tem um fluxo muito intenso e acabam, por vezes, não se atualizando, né? Não pegando alguma atualização nova sobre essa temática. Além disso, também assessorar a implementação de protocolos, inclusive protocolos baseados nessas mudanças importantes que acontecem, né? Ao longo de tudo que a gente entende como saúde está em constante movimento, né? Então, é muito importante essa parte e isso vai ficar a cargo dos centros de assistência em terapia nutricional, que vale ressaltar que não precisa necessariamente ser uma unidade hospitalar, mas deve ser um estabelecimento de saúde, beleza? Então, é importante que vocês compreendam essas grandes diferenciações, né? Outra coisa também ser um hospital de ensino certificado, com estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e protocolos estabelecidos em terapia nutricional. Então, isso daqui, inclusive, corrobora, né, com o que eu falei para vocês, dos centros de assistência ter um cunho mais pedagógico, certo? Estar articulado e integrado ao sistema local ou regional. Então, claro, pensando na perspectiva que a gente já estudou das redes de atenção à saúde, então esses centros de assistência, eles vão prestar assistência a todos os serviços que tiverem terapia nutricional, né? E não só a um ou a outro não, tá? Ser capaz de zelar pela eficiência, eficácia e efetividade das ações prestadas, dispor de mecanismos de acompanhamento e avaliação da qualidade, e isso vai ser feito, inclusive, através de visitas em loco, né? Em loco, por meio das capacitações, né, das trocas de conhecimento. Subsidiar ações dos gestores na regulação, controle e avaliação, incluindo estudos de qualidade e custo. Mais uma vez aqui, friso para vocês a questão do cunho pedagógico, né? Uma vez que vai se atualizando, a gente está comprando essa sonda aqui desse jeito aqui, mas a gente descobriu uma que é tão eficaz quanto e tem um custo menor para o serviço, né? Tem uma durabilidade melhor. Então, é muito importante que os centros eles estejam realizando esse controle, né? Essa assistência propriamente dita, tá? Os hospitais não habilitados, né? Lembrem lá daquela nossa primeira aula sobre habilitação e credenciamento. Os hospitais não habilitados como unidades ou centros. Então, uma vez que eu falo em terapia nutricional, eu tenho que especificar se aquele serviço é uma unidade ou centro. E aí, aqueles que não se encaixam tanto em unidade ou em centro não poderão realizar procedimentos relacionados à terapia nutricional pelo SUS. Muito importante isso daqui, tá? Então é por isso que a gente precisa compreender também essas características do que é uma unidade e do que é um centro de referência. Então, continuando. As unidades e ou centros de referência de alta complexidade em terapia nutricional devem submeter-se à regulação, né? E aí, aquela mesma perspectiva que eu já venho falando para vocês. Eu falei em serviços de média e alta complexidade, eu automaticamente vou me lembrar de regulação. Ou seja, um paciente, ele chega até um centro, até a unidade, e ele vem de algum lugar. Né? E ele vem desse lugar a partir de quê? A partir da regulação. Assim como deve ser submetido à fiscalização, controle e avaliação do gestor estadual e municipal, dependendo da responsabilidade de cada um deles, certo? Então, é muito importante ter essa ciência desses critérios, né? Que tanto se for unidade quanto se for centro de referência, vai ter que receber esses critérios aqui, certo? E aí, gente, eu trago uma atualização para vocês que é importante. Eu falei para vocês que a portaria que estabelece centros e unidades, né, de terapia intensiva, ela foi de 2005.
E aí, quando eu estava pesquisando, eu sempre estou atualizando essas aulas, apesar de que esses assuntos aqui de média e alta complexidade, por incrível que pareça, eles sofrem poucas atualizações, né? Então, às vezes demora muito para chegar uma coisa nova. E aí eu encontrei essa portaria mais atualizada do ano de 2009, nem é tão atualizada assim, né? Mas do ano de 2009, portaria número 120, que vai falar sobre o quê? Sobre a classificação e credenciamento e habilitação de alta complexidade em terapia nutricional, enteral e enteral-parenteral, ou seja, até aqui nenhuma novidade, né? Porque a outra portaria de 2005 ela também já trazia isso, tá? Vai falar do formulário de vistoria do gestor com relatório da Visa local. Visa significa vigilância sanitária, né? Até aqui também nenhuma novidade, certo? Aí nós temos aqui a relação dos procedimentos em terapia nutricional da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, né? E aí a gente começa a ter outras novidades. Uma outra novidade que a gente tem é o parâmetro para a composição do teto financeiro em terapia nutricional. O que é isso, gente? Sempre que vocês virem teto financeiro, obviamente eu estou falando de dinheiro. Então, de onde eu vou tirar dinheiro para custear os centros ou as unidades, né? Então, aqui tem nessa portaria. Assim como a tabela de serviço e classificação no SENES, né? A gente já estudou sobre o SENES de terapia nutricional e a relação de hospitais habilitados em terapia nutricional nos respectivos estados. Isso aqui é uma grande atualização bem importante também, certo? Então, essa portaria, ela reforça aquilo que a de 2005 já falava, né, de caracterizar unidades e centros. Eu não trouxe aqui tudo para vocês, mas eu queria chamar a atenção para esses outros critérios também que vão ser acrescentados, certo? Como nós estamos falando, sempre que eu falo, né, de qualquer serviço de saúde, mas em especial aqui eu estou falando da média e da alta complexidade, gente, eu preciso falar de financiamento, né? De onde eu vou tirar o dinheiro para manter esses serviços funcionando, tá? E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, gente, muitas coisas a gente já sabe que mudou, mas os manuais e as portarias ainda não se atualizaram 100%. Então, antigamente, nós tínhamos um processo de financiamento que era baseado em 5 blocos de financiamento. E um dos blocos de financiamento era o MAC, o bloco MAC, que MAC significa o quê? Média e alta complexidade, certo? Então, esses procedimentos voltados para a terapia nutricional, tá? Tanto nas unidades como em centro, para que eles acontecessem, para que esses serviços eles fossem mantidos, certo? O dinheiro ele seria oriundo do teto MAC, ou seja, do dinheiro que colocava lá na contazinha da média da alta complexidade. Hoje, nós não temos mais esse teto MAC, mas nós temos dois blocos de financiamento, que é o bloco de custeio e o bloco de investimento. E dentro desses dois blocos, nós temos uma parte que deve ser destinada à média e alta complexidade. Então, a única coisa que mudou, digamos assim, né? Outras coisas mudaram também, a gente vai ver isso em sala de aula. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que pensei em terapia nutricional, pensei em dinheiro voltado e dinheiro previsto para média e alta complexidade, que seria aqui esse teto MAC, tá? Mas a gente vai entender isso melhor na sala de aula, quando for falar sobre o financiamento do SUS, beleza? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o procedimento, né, especial cobrado na AIH, todo mundo já sabe o que é AIH, Autorização de Internação Hospitalar, deve ser financiado pelos recursos do teto MAC, exceto, olha aqui esse exceto, que importante, exceto nos casos de internações de procedimentos financiados pelo FAEC, como, por exemplo, transplantes, gastroplastias, pois nesses casos a terapia nutricional também será remunerada pelo FAEC. E aí esse FAEC é uma outra coisa também que eu vou explicar para vocês melhor em sala de aula, certo? Mas chamar atenção aqui para esse exceto em casos de internação, sabe? Ou seja, se é como se eu dissesse assim para vocês, eu tenho um dinheiro que vai ser investido para vocês cursarem. Vamos lá pegar um exemplo bem simples aqui para ver se vocês entendem, né? Eu vou dar um dinheiro para vocês cursarem a disciplina de saúde coletiva, certo? E aí vocês vão lá pagar essa disciplina de saúde coletiva. Só que vai ter alguns de vocês que vão querer pagar as disciplinas do 5º período toda, não só a de saúde coletiva. Então você vai ter que escolher. Ou você recebe o financiamento só
para cursar aquela disciplina, ou você recebe o financiamento para cursar todas as disciplinas, inclusive a de saúde coletiva, tá? Então, isso aqui é o seguinte, se o paciente está internado, ele já vai receber financiamento para essa terapia nutricional dentro da AIH dele. Mas se o paciente é internado só para fazer a terapia nutricional, então ele vai receber financiamento só da terapia nutricional. Certo? É mais ou menos nessa perspectiva que funciona. E aí, gente, existe um sistemazinho que é o SISMAC, que é o Sistema de Média e Alta Complexidade. E nesse sistema, como o próprio nome já está dizendo, a gente consegue, eu estou aqui na frente, né, a gravação ficou na frente, mas para quando vocês tiverem curiosidade, né, e a gente vai falar muito sobre isso, a gente consegue estratificar por estado, tá, e até mesmo por município, quanto aquele município ou quanto aquele estado ele ganhou para média e para alta complexidade, né? E aí, como eu falei para vocês, ele ganhou 1 milhão para média e alta complexidade. Desse 1 milhão, ele vai escolher em que ele vai investir. Então, por exemplo, pode acontecer de terem estados que não resolveram investir em terapia nutricional, resolveram investir só em quê? Em saúde mental, em UTI, né? E aí quem vai definir isso é o município, aliás, é o estado. Por quê? Porque ele vai investir de acordo com a necessidade dele, certo? Mas eu queria só deixar registrado para vocês que existe esse sistema aqui que é bem interessante, tá? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês um exemplo no Rio Grande do Norte, né? E aí, no Rio Grande do Norte, o que é que nós temos como estabelecimento voltado para a terapia nutricional, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos 2 tipos, unidades e centros, e no Rio Grande do Norte nós temos aqui, foi habilitado em 2010, a unidade de assistência de alta complexidade em terapia nutricional e enteral, que é o Hospital do Câncer, né? O Hospital Dr. Luiz Antônio, também conhecido como Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Então, dentro do estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma unidade de referência que é habilitada como uma unidade de referência para terapia nutricional enteral e parenteral, certo? E aí eu coloquei a imagenzinha aqui para vocês lembrarem. E eu gosto de trazer esses exemplos para que vocês possam ver que isso está na nossa realidade, né? A gente só não sabe, por exemplo, que existe essa assistência, né? Que existe um hospital que é referência nisso, mas é sobre isso que eu queria conversar com vocês, tá? Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula, e é isso, obrigada!